Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você assiste a resolução das questões da prova de Química do vestibular da Faculdade Santa Marcelina, o vestibular agora do segundo semestre de 2025. São 10 questões. A questão número 1 abordou: um professor propôs aos seus alunos uma atividade que consistia na montagem de quebra-cabeças para representar fórmulas de substâncias químicas. A peça X representou o elemento que possuía apenas um próton em seu núcleo. As peças Y e Z representaram, respectivamente, calcogênio do segundo período e do terceiro período da classificação periódica. Um dos estudantes montou o arranjo mostrado na figura. E você tem o arranjo e aí a letra A. Utilizando as letras escritas nas peças e considerando a ordem X, Z, Y, escreva a fórmula molecular correspondente ao arranjo feito pelo estudante. E ainda na A, qual é a geometria espacial adotada pelas ligações ao redor do átomo Z na molécula formada. Para a gente saber quem é essa substância que foi montada aí, não tem jeito, a gente tem que ir lá na tabela periódica. E a gente vai conseguir a tabela periódica no final dessa prova. Só para a gente ficar trocando lá a posição da tabela e voltando para cá na nossa questão, vamos fazer por partes. Primeiro, quem é que tem um próton no núcleo? Então, eu vou lá na nossa tabela periódica grifar quem tem um próton no núcleo. Com a tabela periódica aqui, vou girar o slide e vou procurar quem tem um próton. Lembrando que o número atômico, ele mostra quantos prótons a espécie química tem. E o elemento com um número atômico é o hidrogênio. E por isso, agora eu volto lá e substituo esse elemento citado pelo hidrogênio. Agora que a gente sabe que o elemento X é o hidrogênio, vou colocar ele aqui. Hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Nosso texto nos disse que o elemento, as peças Y e Z, representam respectivamente calcogênio do segundo e do terceiro período. Nós vamos lá na tabela periódica pegar os elementos. Então, ó, o Y é do segundo e o Z é do terceiro. Vamos lá na tabela. Era assim um pré-requisito saber que calcogênios são os elementos da família 6A. O segundo período, ó, aqui é o primeiro período, aqui é o segundo período. O segundo período é o oxigênio e o terceiro período é o enxofre. Então, oxigênio e enxofre são os nossos elementos. Do segundo período é o oxigênio. Então, vamos voltar na questão. Já na questão, ó, o segundo período é o Y. Então, o Y é o oxigênio. Vem e coloca oxigênio aqui no lugar do Y. E o Z é o do terceiro período, que é o enxofre. Então, se você, assim, organizado, não reconheceu que substância é, esse aqui, ó, é o H, simples O, simples S, simples O, simples H. E a gente costuma fazer assim, ó, dativa O, dativa O. Esse é o ácido sulfúrico. Então, olha, utilizando as letras descritas nas peças e considerando a ordem, primeiro X, H, quem que é o Z? O Z e o S. E depois o O, escreva a fórmula molecular correspondente ao arranjo feito. Você não pode pôr só HSO, você tem que contar quantos H tem. São 2 Hs, 1 S e 4 O. Então, a fórmula química aqui da substância é H2SO4. Como eu não consegui reconhecer se ele quer que eu use as letras que o estudante estudou ou a fórmula da substância, eu acho que eu colocaria, formou H2SO4, que pelas letras consideradas pelo estudante ficaria X2, aí o S é o Z e o Y, 4. O gabarito apresentou essa daqui como resposta, mas eu acreditei muito que a resposta seria essa daqui, que é a fórmula que ele, estudante, montou. A própria questão me ensinou a fazer a resolução e converter. Bom, acho que eu teria colocado como resposta H2SO4 e também H2ZY4 como gabarito. Agora, para responder a segunda parte, ele tem A, qual é a geometria espacial adotada pelas ligações ao redor do átomo de Z, que é o enxofre, na molécula formada. Então, quando você olha para o enxofre ou para o Z, ao redor dele tem 4 nuvens eletrônicas, tem 4 ligantes. Portanto, a geometria aqui é uma geometria tetraédrica. Nota que a pergunta não foi sobre a geometria total, mas sim sobre os ligantes ao redor do enxofre, ou do Z.
Agora vamos para o item B desta questão. Dê o nome da função inorgânica a que pertence a substância correspondente ao arranjo da figura. E ainda, explique por que uma solução aquosa dessa substância conduz corrente elétrica. Moçada, quando a gente montou aqui, reconheceu que era o ácido sulfúrico, a função inorgânica desta substância é ácido. Então, H2SO4 é um ácido. Explique por que uma solução aquosa dessa substância conduz corrente elétrica. Ácidos em solução aquosa ionizam. Quer dizer, formam íons. A questão não pediu exatamente para a gente montar essa ionização, mas se você quiser esquematizar essa ionização, você colocaria assim, o ácido sulfúrico, na presença da água, em solução aquosa, ioniza liberando 2H+, e ainda SO4, 2-. Colocando aqui aquoso e aqui também aquoso, deixando claro que essa ionização se dá na presença de água. Aproveitando que já está aqui quase pronto, olha, lembra? Você tem que organizar tudo isso, trazer para cá, escrever sua resposta, deixar arrumadinho e bonitinho essa primeira questão que apareceu nessa prova do vestibular da Faculdade de Santa Marcelina. A questão número 2 nos trouxe: a figura apresenta 3 balanças, inicialmente em equilíbrio, contendo os pratos da esquerda os seguintes materiais. Balança 1, carvão, e aqui está o desenho do carvão. Balança 2, bexiga fechada com um nó, tá aqui, contendo uma mistura de vinagre, uma solução aquosa de ácido acético, e 8,4 gramas de bicarbonato de sódio. Bexiga 2, balança 2. Bexiga na balança 2. Balança 3, uma palha de aço. Em dado momento, carvão e a palha de aço presentes nas balanças 1 e 3 são submetidos a uma combustão completa, enquanto na balança 2 ocorre a reação entre o ácido acético está aqui, e o bicarbonato de sódio, formando acetato de sódio, dióxido de carbono e água. Item A. Após a ocorrência das reações descritas, qual das balanças 1, 2 ou 3 permanecerá em equilíbrio? Justifique sua resposta com base nas leis ponderais. Pessoal, essa é uma questão muito bonita que aborda de volta as leis ponderais. Aqui a gente vai falar sobre a lei do Lavoisier, da lei de conservação das massas. Segundo a lei de conservação das massas do Lavoisier, a massa, durante uma reação química, tem que ser conservada, mas ela tem um detalhe muito importante: o sistema tem que estar fechado. Quando esse carvão queima, de forma gás carbônico, e o gás carbônico, nesse sistema aberto, ele vai embora, e aí esse prato fica leve, ele vai acabar subindo, e esse pratinho aqui vai descer. Quando a gente queima a palha de aço se associa ao oxigênio do ar, forma óxidos de ferro. Essa massa fica maior, portanto, é esse o prato que desce, enquanto esse outro prato aqui sobe. Só para ficar igualado os desenhos, prato leve sobe, prato pesado desce. Na balança 2, a reação toda aconteceu dentro da bexiga. O bicarbonato encontrou o vinagre, reagiu, formou o sal acetato, questão te avisou, formou gás carbônico. Ele iria embora se o sistema tivesse aberto, mas a bexiga está fechada e a questão falou, ó, fechada com um nó. Então, respondendo a pergunta agora, ó, após a ocorrência da reação descrita, qual das balanças permanece em equilíbrio? A balança 2 é aqui, permanece em equilíbrio. Motivo: o sistema está fechado, as substâncias produzidas permanecem no local da reação. Bom, então, o grande fator resolutivo dessa questão é que a balança 2, a reação química acontece em um sistema fechado, e a lei de conservação das massas é observada em um sistema fechado. Então, eu responderia na minha pergunta esse fato, sistema fechado, e o sistema fechado é o pré-requisito para eu verificar a lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas. Lembra que aqui nesses vídeos eu vou te contando o que você precisa responder,
Mas a elaboração da resposta é sua e você vai vir e vai escrever aqui no seu campo de resolução a resposta. E você precisa falar que é a balança 2, precisa falar que o sistema está fechado, que a massa das substâncias iniciais é igual à massa das substâncias finais e todas as coisas produzidas estavam fechadas, guardadas aqui dentro da bexiga. Na letra B, pediram para você: equacione a reação entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o ácido acético é um ácido orgânico, então eu acho que vale muito a pena você representar ele nessa forma estrutural. E o bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Na hora de representar essa estrutura, procure lembrar, o ácido carboxílico desprende esse H aqui que está com oxigênio. E esse H que está com oxigênio vai se combinar com essa estrutura que está aqui. Então, na hora de montar o meu produto, olha só, vou montar primeiro o meu produto orgânico. Fica a estrutura orgânica inicial que está aqui. O H saiu. Quando o H sai, o O fica menos. E aí quem vai ligar aqui é o Na+, que saiu desse composto aqui. Então, formou o acetato de sódio aqui. A gente pode omitir as cargas dos dois. E o outro produto formado foi o ácido carbônico. Aí eu gostaria de lembrar com vocês que esse H2CO3 é um ácido instável. Quando ele é formado no produto, a gente escreve que ele se decompõe rapidamente em água e gás carbônico. Então, essa fica a nossa reação. Você não precisa apresentar essa parte aqui, vou até apagar ela aqui. Então, foi só para deixar claro para vocês que o H do ácido se combina com bicarbonato, que é o HCO3, e forma o ácido carbônico, que se decompõe em água e gás carbônico, e você precisa ter noção dessa decomposição. Depois, ainda no entender, foi pedido: calcule o volume de dióxido de carbono, quer dizer, o volume do gás carbônico, em litros, produzido no interior da bexiga, considerando uma pressão de 1 atm, temperatura de 300 K e a constante universal dos gases 0,01. Para a gente saber dados de CO2, a questão nos ofereceu a massa do bicarbonato de sódio. Então, vou só pegar esse número aqui, ó, 8,4 gramas do bicarbonato de sódio. E o que nós vamos fazer aqui é uma estequiometria. A proporção é, a cada 1 mol do bicarbonato gera, vem para cá, organiza aqui, ó, 1 mol de CO2. Acontece que o enunciado nos fala em 8,4 gramas do bicarbonato. Tá aqui, ó, 8,4. Resistência, né? Então, olha só, para eu fazer uma regra de 3, eu preciso que o dado em cima e embaixo sejam do mesmo tipo. Aqui está em mol, aqui está em grama, então eu vou ter que converter. Lembra como faz cálculo estequiométrico? Se você não lembra, vou deixar um vídeo aqui indicando para você como é que você faz estequiometria. Vou ter que converter a massa do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ó, vou fazer a conta aqui no cantinho. Tem sódio 23, tem hidrogênio que é 1, tem carbono que é 12 e tem oxigênio que é 3 vezes 16 e 3 vezes 16 dá 48. Vamos somar, ó. 8 com 2, 10, 11, 14, vem 1. 2 e 1, 3 e 1, 4, 4, 8, 84. O que me faz acreditar que seja mesmo esse número porque são múltiplos aqui. Então, ó, agora ficou grama sobre grama, eu vou poder fazer a regra de 3. E aqui, moçada, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de converter para um volume, vou descer 1 mol aqui mesmo, então só copia, e vou descobrir quantos mols vai ser desse aqui. Vou esquematizar como eu costumei fazer com vocês lá nos vídeos teóricos de cálculo estequiométrico. A nossa regra de 3 vai ficar aqui, ó. Multiplicando isso aqui em cruz, olha, perceba, x vai ser 0,1 mol. Não é essa a nossa resposta, porque o pedido foi qual é o volume em litro. E para a gente responder essa parte final, a gente vai usar a equação P vezes V é igual a N vezes o R vezes o T para responder essa questão. A pressão, veja só, 1 atm. O volume a gente está procurando, o número de mols a gente acabou de descobrir, é 0,1. O R foi oferecido, o R é 0,08. Vou deixar R por enquanto, que está muito apertado aqui, e o T que está aqui. Fazendo essa conta, esse volume vai dar 0,1 que multiplica. O R, que é 0,08, costumo usar 8 vezes 10 a menos 2. E a temperatura, que é 300, vamos usar 3 vezes 10, ó, bem apertado, hein, ao quadrado. Assim fica mais fácil, porque é mais tranquilo, você já, ó, cancela os 10 a menos 2,
com 10 a mais 2. Vai cortar esses dois aí, vai ficar que o volume é igual a 0,1, que multiplica 8, que multiplica 3. Espero que vocês tenham entendido que eu cortei esse 10 a menos 2 com esse 10 ao quadrado. Às vezes eu termino o vídeo e alguém vem e pergunta: o que você fez com esse 10 a menos 2 e esse 10 ao quadrado? Ó, eu cortei esse aqui com esse aqui. Bom, 8 vezes 3, 24, mas vezes 0,1, isso vai nos dar 2,4 litros de CO2. Agora, você vem e organiza aqui na resolução e resposta, a sua resposta, e eu gostei muito dessa questão porque traz a figura, o funcionamento dessas balanças, volta a estudar as leis ponderais, uma questão bonita, espero que você tenha aproveitado, espero que ela seja útil na sua revisão para provas. A questão número 3 nos trouxe: disulfeto de hidrogênio, H2S2, é um líquido bastante instável que se decompõe, formando sulfeto de hidrogênio, H2S, e enxofre elementar. Uma de suas principais aplicações é a produção de água pesada ou água deuterada, usada como moderador de nêutrons nos reatores nucleares. Na molécula da água pesada, os dois átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio são chamados de deutério, letra D, e possuem um nêutron além do próton, ao passo que os hidrogênios presentes na molécula de água comum possuem apenas um próton. Em uma das etapas de produção da água pesada, o sulfeto de hidrogênio, contendo um átomo de deutério, reage com a molécula de água comum, realizando uma troca de átomos e inserindo o deutério na água, conforme a equação a seguir. Então, você tem aqui, olha, o hidrogênio, o deutério e o enxofre. Então, são dois hidrogênios. É que um dos hidrogênios está com a letra D de deutério. A água formando o hidrogênio, o deutério, que é o outro hidrogênio e o oxigênio, e o H2S. A pergunta A nos trouxe: qual é o nome da semelhança existente entre o átomo de hidrogênio, que compõe a água comum, e o deutério presente na molécula de água pesada? Para a gente responder essa questão, a gente vai pegar esse pequeno detalhe. Olha esse trecho da questão que nos fala aqui que tem no deutério. O deutério, ele tem, segundo a nossa questão, um nêutron além de um próton. Então, o que o deutério é? Como o deutério é? Ele tem um próton de número atômico 1 e um nêutron, então o número de massa dele é 2. E com o hidrogênio, que é aquele hidrogênio mais comum, o hidrogênio presente na molécula de água possui apenas um próton. Observa, esses dois átomos apresentam o mesmo número atômico. Então, a tal da semelhança, o nome da semelhança é isótopos. Você vê esse tema muito no começo do estudo da química. Alguns alunos estudam no 9º ano. O que são os isótopos? São espécies químicas com o mesmo número de prótons. Então, hidrogênio comum e deutério são isótopos. Eu responderia assim: o átomo de hidrogênio, que compõe a água comum, e o deutério apresentam o mesmo número atômico e por isso são chamados de isótopos. Na letra A ainda, represente o átomo de deutério com a letra D, indicando seu número atômico e seu número de massa. Então, veja só, por que eu tomei essa decisão aqui? A gente sabe que o número de massa, representado pela letra A, é a soma de prótons e nêutrons. Esse deutério, ele tem um próton e ainda um nêutron, totalizando o número de massa 2. Na hora de representar qualquer elemento, a gente coloca embaixo o número atômico, 1 para o deutério, e em cima o número de massa, 2. Então, assim é a representação do deutério. Nessa questão ainda, na letra B, escreva a fórmula de Lewis para o disulfeto de hidrogênio. A fórmula de Lewis é aquela que a gente representa os elétrons, a gente chama de fórmula eletrônica muitas vezes. Então, o disulfeto está aqui. Então, eu responderia assim, ó, fórmula de Lewis para o disulfeto de hidrogênio. Você põe hidrogênio com um elétron, se ligando com o enxofre, e o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Aí você compartilha. Compartilhou, hidrogênio estável, enxofre ainda não. Você vai ligar o enxofre com o enxofre, tá aqui, outro enxofre sempre com 6 elétrons na última camada, compartilhou, e por fim, mais um hidrogênio. Tá aqui a representação do disulfeto de hidrogênio, conforme a questão nos pediu. Na letra B, ainda foi pedido que você equacione a reação balanceada da decomposição do disulfeto. E
Essa decomposição está escrita aqui, ó. O disulfeto de hidrogênio se decompõe formando sulfeto de hidrogênio, H2S, e enxofre elementar, S sozinho. Então, observem que, por mais difícil que você possa pensar que essa questão tenha sido, né, esse item de você tem que montar a equação, ela veio descrita. Aliás, isso está acontecendo com muita frequência. O aluno, às vezes, acha que não sabe montar a equação, mas ela veio escrita para você. Você só precisa reconhecer que ela veio escrita. Então, olha, eu anotaria assim. A equação balanceada de decomposição do disulfeto é... Então, vamos escrever ela aqui, ó. O disulfeto, H2S2, se decompõe formando o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, e ainda o enxofre elementar. Para a equação ficar balanceada, vamos ver, 2 hidrogênios nos reagentes, 2 no produto. 2 enxofres nos reagentes, 2 no produto. Equação balanceada. Então, aqui, o que a gente fez foi, ó, a decomposição do disulfeto de hidrogênio. Então, eu anotaria esse termo, a decomposição é 2 pontos e colocaria isso daqui na resposta. Espero que você tenha gostado dessa questão. Se você acabou de chegar por aqui e ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal e manda o vídeo com essa questão resolvida para o seu amigo que você sabe que está estudando para a prova de vestibular da VUNESP e que precisa estudar resolvendo provas. Essa é uma excelente estratégia de estudo agora no final do semestre. A questão número 4 nos trouxe: a cal da bordoleza é um fungicida bastante utilizado na agricultura. Sua preparação consiste na mistura de uma suspensão de óxido de cálcio de massa molar, 56, em água, e de uma solução de sulfato de cobre pentaidratado de massa molar 250 gramas por mol, em quantidades que variam dependendo da cultura. Para batatas, por exemplo, deve-se misturar 125 ml da suspensão do óxido de cálcio e 125 ml da solução de sulfato de cobre, e completar com água até o volume de 10 litros, conforme o esquema. Então, olha o esquema. 1 kg do óxido de cálcio, completar com água até 5 litros, aí você vai ter a suspensão de óxido de cálcio, que está aqui representado. Depois, na outra recipiente, 1 kg de sulfato de cobre pentaidratado, completar com 5 litros, aí você vai ter aqui a solução de sulfato de cobre. Aí, para trabalhar com a batata, por exemplo, 125 ml, 125 ml, com água e completar com água até 10 litros. Então, está fazendo uma sequência de diluição. Aqui o texto nos pergunta, no item A: classifique a suspensão de óxido de cálcio em uma solução ácida, básica ou neutra. Então, quer dizer, não tem nada a ver com essa diluição sucessiva que está sendo feita aqui. Você tem que responder se o óxido de cálcio é um óxido ácido, um óxido básico ou um óxido neutro. Então, o tema aqui é classificação de óxidos. E ainda no item A pediu, escreva a equação que representa a reação entre o óxido de cálcio e água. E é justamente essa reação que nos prova que natureza tem esse óxido. O óxido de cálcio, de fórmula CaO, é um óxido que, na presença de água, quer dizer, o óxido de cálcio, que é esse aqui, reage com água e forma o hidróxido de cálcio. Popularmente, ele é chamado de cal hidratada. Dá uma olhada, está balanceada, 2 hidro, 2O, 2O, um cálcio. Então, para responder a pergunta, primeira parte, classifique a suspensão de óxido de cálcio em ácida, básica ou neutra. A suspensão de óxido de cálcio é uma suspensão classificada como básica, porque reage com água formando base. E, por fim, no item A, escreva a equação que representa a reação. Então, a reação que está dita aqui, foi escrita aqui, esta é a nossa reação entre óxido de cálcio e água, formando hidróxido de cálcio. Apenas por curiosidade, essa aqui é a cal, essa aqui é a cal hidratada. Item A respondido, vamos para o item B. Calcule a concentração do sulfato de cobre em mol por litro na solução inicial utilizada para a preparação da cal da bordoleza. Mol por litro, gente, estão nos pedindo a molaridade. Lembra? A molaridade é dada por uma fórmula. Às vezes, é mais fácil usar a fórmula. É a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, que multiplica o volume. Então, vamos substituir os valores. Olha só. A massa do sulfato de cobre utilizado foi de 1 kg. E 1 kg, moçada, 1000 gramas. Está aqui. 1 kg de sulfato de cobre. A massa molar do sulfato de cobre, se você esqueceu, vem aqui e pega, ó, a massa molar do sulfato de cobre pentaidratado, ó, 250 gramas por mol. Vamos usar esse número aqui na fórmula, 250.
E o volume dessa solução inicial, porque a gente está calculando a molaridade inicial, foi de 5 litros. Então, agora a gente tem que fazer conta. Isso aqui vai dar 1.000 dividido por 1.250. Você faz o cálculo aqui e vai chegar em 0,8 mol por litros. É a concentração inicial aqui do sulfato de cobre preparado para fazer a calda bordolesa. Ainda no item B, considere que a densidade da solução final igual a 1 grama por ml. Calcule a porcentagem em massa do óxido de cálcio na solução final. Então, a solução final é essa daqui. Para a gente calcular a porcentagem em massa do óxido de cálcio, tem que olhar quanto é que tem de óxido de cálcio. A gente pegou uma solução com 125 ml, só que 125 ml desse preparo aqui. Então, tudo começa nessa daqui. Vamos organizar a nossa resolução. Então, vamos começar assim, ó. O óxido de cálcio, a suspensão do óxido de cálcio. O que a gente tinha? Ó, a gente tinha 1 quilo, 1.000 gramas dissolvidos em 5 litros. 5 litros tinha 1.000 gramas. Só que aí, aqui, a gente só usa, ó, 0,125 litros. Quer dizer, 125 ml. Se eu multiplicar em cruz, a massa que eu vou chegar aqui dessa substância vai ser 125 dividido por 5. Isso está dando 25 gramas de óxido de cálcio. Então, nesse 125 ml de solução que está aqui, nesse número que está aqui, é o meu pensamento. Fiz o cálculo para entender que aqui eu tenho só 25 gramas de óxido de cálcio. Daí eu vou olhar aqui que no final você vai completar até 10 litros. Você não vai por 10 litros, vai ficar até 10 litros. Então, o volume final é de 10 litros. Aqui, isso é importante. Como a gente viu que a densidade final é de 1 grama por ml, vou abrir uma regra de 3 aqui, ó. 1 grama em cada 1 ml. A solução final tem 10 litros, então olha só, ele coloca água até 10 litros. 10 litros é 10.000 ml. Então, qual que é a massa da solução final aqui? Então, a massa da solução vai dar 10.000 gramas, porque era 10.000 ml. Então, 10 litros, mesma coisa que 10.000 gramas, isso porque a densidade é 1. Nesses 10.000 gramas, tudo que eu tenho, 100%, qual vai ser a porcentagem dos 25 gramas, que é a massa do óxido de cálcio? Moçada, se eu fazer conta aqui, ó, você pode cortar já o 0, 1, 2 aqui, 1, 2 aqui. Tua conta de porcentagem vai dar, então, vamos lá, 25 dividido por 100. A porcentagem, então, é 0,25%. Moçada, 0,25% menos que 1%. Faz sentido, né? Pensa bem. Tinha só 25 gramas em 10.000. Então, a resposta final, 0,25% é de óxido de cálcio. Então, vamos organizar aqui, porque ficou muita conta, né? Eu queria saber quantos por cento, vem daí, ó. Considerando a densidade de 1 grama por ml, calcule a porcentagem em massa do óxido de cálcio. Então, primeiro, precisa descobrir a massa do óxido de cálcio. Inicialmente eram 1 kg, vamos pegar aqui, ó. 1 kg do óxido de cálcio em 5 litros, 1 kg em 5 litros. Como dessa amostra a gente pegou só 125 ml, que é 0,125 litros, eu descobri a massa, 25 gramas de óxido de cálcio. 10 litros de solução significa 10.000 gramas. 10 litros de solução significa 10.000 ml, que significa 10.000 gramas, porque a densidade é 1. E achamos a porcentagem, resposta final, 0,25% é de óxido de cálcio. Uma questão um pouco mais trabalhosa, exigiu mais do aluno, e repara que o pedido dos cálculos, ele foi devagar. Primeiro pediu um cálculo, depois pediu outro. Era uma questão trabalhosa essa, não foi uma questão fácil, não. Foi trabalhosa, mas foi boa de revisar. Achei ela bonita no final. Depois que você entende ela toda resolvida, ela acaba ficando bem interessante. Moçada, chegamos até o final. Se você acompanhou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ajuda o canal. Manda esse vídeo para o seu amigo que você sabe que está prestando o vestibular da Unesp, qualquer um daquele monte que tem da Unesp, porque fazer prova antiga é uma boa solução para quem está prestando vestibular. A questão número 5 nos trouxe: a fabricação de sabão envolve uma reação de hidrólise entre um triglicerídeo e uma base forte. Nessa reação são produzidos sais orgânicos e glicerina, conforme a equação a seguir. E aí você tem a reação aqui
conhecidíssima na química, você precisa conhecer essa reação. A questão ainda anunciou para a gente. O sabão apresenta a propriedade de interagir com substâncias polares, como a água, e com substâncias apolares, como a gordura, devido à característica anfifílica da molécula do sal orgânico. Já a glicerina possui função umectante, devido à grande afinidade por água. Na letra A, circule na molécula representada no campo de resolução e resposta a região classificada como hidrofílica e ainda deu o nome da ligação química interatômica que caracteriza essa região. Então, temos que ir lá na parte da resposta, tá aqui. E nós vamos circular, vamos ver, circular a região hidrofílica, quer dizer que tem afinidade com a água. Vou circular com a caneta azul, aqui, para ficar bem nítido o que é que eu estou fazendo. Essa que eu estou circulando aqui é a região hidrofílica. Se você não sabe o que significa hidrofílica, significa que tem alta afinidade por água. Você não precisava aqui explicar por que essa é a região hidrofílica, mas a dica é assim, a região nos sabões, como esse daqui, a região, a ponta que tem oxigênio, que tem essa ligação química, que é até outra pergunta dessa questão, é a região hidrofílica. A cauda é uma cauda apolar e ela é chamada de hidrofóbica ou lipofílica. Bom, vamos responder a pergunta. Essa daqui é a região hidrofílica. Ainda no item A, você tinha que responder o nome da ligação química interatômica que caracteriza essa região. Você veja, tem íons aqui. Está muito clara a presença de um íon negativo e de um íon positivo. A presença de íons nos faz perceber que a ligação química, que tem íons, que é a ligação iônica, é a ligação interatômica que caracteriza essa região. Então, para o item A, você vai circular a região hidrofílica e ainda marcar que a ligação química é a ligação iônica. No item B, dê o nome da interação intermolecular que se estabelece entre a glicerina e a água. Então, vamos olhar a glicerina aqui. Essa glicerina, observem, ela está cheia de hidroxila. A hidroxila com a água faz aquela interação super importante, que a gente conhece muito, aquela interação famosa, conhecida com o nome de ligação de hidrogênio. Então, a interação intermolecular ou a força intermolecular que tem aqui entre glicerina e água é a chamada ligação de hidrogênio, que muita gente chama de ponte de hidrogênio. Prefiro chamar de ligação de hidrogênio, que é o mais adequado. Porém, muita gente chama de ponte de hidrogênio. Isso acabou ficando meio, quase que as questões aceitam que você responda ponte de hidrogênio. Essa banca aceitou você responder ponte de hidrogênio. Ainda na letra B, classifique a mistura entre glicerina e água em relação ao número de fases. Veja só, se a molécula de água tem essa capacidade de interagir por interações do tipo ligação de hidrogênio, estou pondo aqui 3 moléculas de água, para vocês visualizarem as ligações de hidrogênio que tem aqui, ó, entre H e O, que acontece a interação. O que o aluno tem que saber aqui? Bom, a molécula de glicerina tem hidroxila, hidroxila, hidroxila. Faz ligação de hidrogênio com o O da água, com o O da água, com o O da água. As duas são moléculas polares. Tanto a glicerina é uma molécula polar, quanto a água é uma molécula polar. E o que a gente sabe? Que polar dissolve polar. Então, quando a pergunta é o número de fases, como a glicerina é polar e a água também é polar, a gente pode dizer que essas substâncias são miscíveis. E como elas são miscíveis, para responder essa pergunta, quanto ao número de fases, por ter apenas uma fase, vamos caracterizar essa como uma mistura homogênea. A mistura que só tem uma fase. Uma questão de resolução rápida, gostosa de resolver. Tinha um texto, parecia que era uma coisa de doido, parecia que você ia ter que montar a reação, mas não. Você tinha que responder sobre forças intermoleculares, sobre tipos de moléculas e tipos de ligações. Uma questão delícia de fazer, gostei demais. Espero que você tenha gostado também desta questão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve no canal, manda esse vídeo para os seus amigos que estão prestando prova da Unesp e precisam praticar com resolução de provas.
Esse vídeo vai ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!